Olá, meu nome é Erasmo Moisés, sou professor de Química e hoje estou aqui para continuar falando de Química Orgânica e especificamente sobre um tema bastante recorrente no Enem, que é a isomeria. Vamos para a definição então? Isomeria, por definição, é um fenômeno no qual diferentes compostos apresentam a mesma fórmula molecular. Preste atenção nesses dois exemplos que eu vou trazer agora. São moléculas com fórmula molecular idênticas, C10, H18O3, 10 carbonos, 18 hidrogênios, 3 oxigênios, mas são moléculas distintas. Eu não sei se você percebeu já, mas a distinção, a diferença entre as moléculas está na posição dessas hidroxilas. Aqui, na molécula da esquerda, a hidroxila está em uma extremidade. Na molécula da direita, a gente tem a hidroxila no penúltimo carbono da direita para a esquerda. Essa diferença faz com que essas moléculas sejam diferentes. Elas têm propriedades diferentes, elas atuam diferentemente na natureza, mas têm a mesma fórmula molecular. Isso se chama isomeria. A isomeria ela tem um papel muito interessante na natureza. Essas duas moléculas, inclusive, elas têm um papel determinante no funcionamento de colmeias de abelha. Nas colmeias de abelha, as abelhas operárias produzem exclusivamente a molécula da esquerda. Já as abelhas rainha, ou abelha rainha, ela produz a molécula da direita. E essa molécula da direita, ela é responsável por atrair os machos para a reprodução sexual e inibir a maturação sexual das outras abelhas. É por isso que a molécula da direita é responsável, então, pelo papel que a abelha rainha exerce, faz com que só a abelha rainha se reproduza na colmeia. Então, você viu que aplicação interessante dos isômeros? Então, só para ratificar essa introdução, só para confirmar o que a gente já falou, os isômeros, sendo compostos distintos, apesar de terem a mesma fórmula molecular, apresentam propriedades diferentes, como a gente acabou de ver. Então, a partir de hoje, a partir desse slide, a gente vai entender um pouco os diferentes tipos de isômero e como a gente pode encontrar questões sobre isomeria em questões de vestibulares e do Enem. Vamos lá para o primeiro tipo de isomeria? Isomeria de função. É o tipo de isomeria em que os compostos isômeros têm a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções orgânicas distintas. Preste atenção nesses dois exemplos: ácido butanóico e propanoato de metila. São duas moléculas com a mesma fórmula molecular, C4H8O2. Mas percebam que são moléculas diferentes. O ácido butanóico, por exemplo, é da função ácido carboxílico. E o propanoato de metila, da função éster. Tem a mesma forma molecular, mas são compostos diferentes. Isso é isomeria de função, porque o que diferencia é a função orgânica das duas moléculas. Vamos para a próxima isomeria, que é a isomeria de cadeia. Por definição, isomeria de cadeia ocorre quando moléculas pertencem à mesma função, mas apresentam diferenciação, são diferentes quanto à cadeia principal. Vejam aqui esse primeiro exemplo. A molécula da esquerda e da direita tem a mesma fórmula molecular, C4H10, 4 carbonos, 10 hidrogênios. Mas a molécula da esquerda ela tem uma cadeia sem ramificação. A da direita, uma cadeia ramificada. A diferença, então, está na cadeia, uma ramificada, outra não. Isomeria, então, de cadeia. Outro exemplo. Aqui, no segundo exemplo, a molécula da esquerda é fechada, é cíclica. A da direita é aberta. Tem a mesma fórmula molecular, C4H8. Isomeria de cadeia também. E por último, aqui, mais um par de exemplos. Duas moléculas com a mesma fórmula molecular, C5H10, a da esquerda fechada, a da direita fechada também, mas com ramificação. Tá? Então, no conjunto da obra, aqui esses exemplos diferenciam quanto ao tipo de cadeia.
mas tem a mesma fórmula molecular. Isomeria de cadeia. Tudo bem? Próximo conceito de isomeria, próximo tipo de isomeria. Isomeria de posição. Por definição, na isomeria de posição, as moléculas pertencem à mesma função orgânica, têm a mesma cadeia principal, mas se distinguem quanto a alguns aspectos. Primeiro, podem se distinguir quanto à posição de um grupo funcional, na verdade, de um substituinte ou de um radical. Perceba aqui que na molécula da esquerda a gente tem o CH3, o grupo metila, atrelado ali ao carbono 2. Já que na molécula da direita ele está no carbono central. Então, a diferença está justamente no substituinte, na posição do substituinte CH3. Ora, numa molécula está no carbono número 2, ora está no carbono central. Mesma forma molecular, mas essa é a diferença, a posição do substituinte. Isomeria de posição. Outro exemplo. Aqui, a diferença entre essas duas moléculas está na posição do grupo funcional. A hidroxila, do grupo álcool. A hidroxila aqui, na molécula da esquerda, está no carbono central. E na molécula da direita, ela está em uma das extremidades. E por último, aqui, moléculas, também duas moléculas, no exemplo 3, com a mesma fórmula molecular. E a diferença está na posição da ligação dupla. Na molécula do lado esquerdo, a ligação dupla está em uma extremidade. Na molécula aqui da direita, ela começa no carbono 2. Mudou-se só a posição. No conjunto da obra, todos aqui diferem na posição, seja de uma ligação dupla, seja de um grupo funcional, ou seja de um substituinte. Tá? Isso se chama isomeria de posição. E aí a gente vai para outro tipo de isomeria, a isomeria de compensação ou metameria. Por definição, na isomeria de compensação, os isômeros pertencem à mesma função orgânica, têm a mesma cadeia principal, mas se distinguem quanto à posição de um heteroátomo. Se vocês não lembram, heteroátomo é todo átomo de uma cadeia orgânica, diferente de carbono e hidrogênio. Vamos lá para os exemplos de isomeria de compensação. Aqui a gente tem duas moléculas, mesma fórmula molecular, mesma cadeia principal, mesma função orgânica, mas aqui a gente percebe que a diferença entre elas está na posição do nitrogênio, do heteroátomo. Na molécula da esquerda, o nitrogênio está alinhado aqui à extremidade da representação direita, né? Na posição número 2. E aqui, na molécula da direita, o nitrogênio está na posição central. Mudou-se só ali a colocação do heteroátomo, tá? Isômeros de compensação ou metameria. Outro exemplo aqui bastante parecido. O heteroátomo, que agora é o oxigênio, também em posições distintas. Na esquerda, aqui alinhado a essa extremidade da direita, e aqui na molécula da direita, o heteroátomo no centro da molécula, tá? Bom, a gente agora caracterizando, entendendo um pouco os tipos de isomeria, vale a pena fazer um exercício. Na verdade, essa é uma questão de vestibular que caiu no seletivo da UNAERP de São Paulo e exemplifica, traz à prova os conceitos que a gente estudou até agora. Depois a gente continua falando de isômeros, tá? Vamos ler com calma. O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo da Índia que tem propriedades anestésicas. O isoeugenol é outro óleo essencial extraído da noz moscadas. E aqui a gente tem a representação das duas moléculas, do eugenol e do isoeugenol. Quando a gente dá uma olhada superficial na representação dessas duas moléculas, quase não dá para ver nenhuma diferença. Mas, se olharmos com atenção, existe similaridades, como a fórmula molecular, C10H12O2, 10 carbonos, 12 hidrogênios, 2 oxigênios, mas a diferença, apesar da idêntica fórmula, está na posição da ligação dupla. Perceba que no eugenol, a ligação dupla está nesse grupo substituinte, mas alinhada ao lado, à extremidade direita aqui da representação.
Já no isoeugenol, ela está mais próxima do anel aromático. Então, a diferença está na posição da ligação dupla. Então, vamos entender o que a questão requer para a resposta desse problema. Dadas as estruturas dos dois óleos, pode-se dizer que são isômeros funcionais? Bom, isômeros funcionais ocorre quando as moléculas, apesar da mesma fórmula molecular, têm funções distintas. Não é o caso. Tá? A mesma função, as mesmas funções. Letra B, são isômeros de cadeia? Não, as cadeias são idênticas, inclusive. Letra C, não são isômeros? Sim, são isômeros, porque têm a mesma fórmula molecular. Existe a diferença só na ligação dupla, na posição da ligação dupla. Então, não é a letra C. São isômeros de posição? Sim, porque o que está diferenciando uma molécula da outra é a posição da insaturação da ligação dupla. Então, a nossa resposta é a letra D. Tudo bem? Deu para entender como é que é o contexto das questões de isomeria? Não é difícil, né? É bem intuitivo, desde que você conheça os tipos de isômero e esteja prático em identificar as diferenças entre cada uma das tipologias, cada um dos conceitos de isomeria. A partir de agora, então, a gente vai para o último tipo de isomeria, que é a isomeria cis-trans. Bastante recorrente também, inclusive nos últimos Enems. E por isso a gente vai estudar com mais calma. Isomeria cis-trans. A isomeria cis-trans ocorre com frequência em compostos com ligação dupla. E a gente vai ver por quê. Olha essa representação aqui do lado esquerdo da tela de um etano. Etano, ligações simples, 2 carbonos, 6 hidrogênios. E vocês percebem que tem uma rotação desses átomos de carbono. E essa rotação é possível porque o que une os carbonos são ligações simples. E as ligações simples permite essa rotação. Se os carbonos rotacionam, toda a molécula gira. Não há posição definida aí dos átomos, nem dos substituintes, né, dos outros átomos de hidrogênio que estão ligados a esses 2 átomos de carbono. Mas, quando a gente tem átomos de carbono ligados por ligação dupla, como vocês podem ver aqui, uma ligação π e outra sigma, não é possível fazer essa rotação. Essa rotação ela não acontece. Então, aqueles substituintes, aqueles átomos que estão ligados aos átomos de carbono, eles apresentam uma posição fixa no espaço. Perceba que os substituintes Y, eles estão um acima e o outro abaixo aqui na representação, em planos diferentes. O mesmo acontece para os substituintes X. Deu para entender agora o porquê das moléculas com ligação duplas não conseguem rotacionar? Bom, se está bem entendido, a gente a partir de agora começa a entender, a explicar melhor o conceito de isomeria cis-trans. Vamos lá. A isomeria cistrans, ela vai acontecer quando os substituintes de átomos unidos por ligação dupla estão na mesma posição de um certo plano. Perceba aqui essa linha vermelha, né? Ela corta um plano na região central alinhado à ligação dupla. E aí, os substituintes idênticos, Cl, cloro, eles estão no mesmo plano, assim como os hidrogênios. Logo abaixo, os dois ligantes, os dois átomos de hidrogênio ligados aos carbonos estão no mesmo plano. Então, se nesse arranjo os substituintes estão no mesmo plano, a gente caracteriza esse isômero como isômero cis. Tudo bem? Agora, veja essa outra molécula, uma molécula com fórmula molecular idêntica à que a gente acabou de ver. Só que qual é a diferença? Perceba que os ligantes idênticos, cloro e hidrogênio, agora estão em planos opostos. O cloro está na porção superior e o outro cloro está na porção inferior. A mesma coisa acontecendo com o hidrogênio. Ligantes idênticos em planos opostos. Então, a gente chama essa molécula de molécula trans. Aquela molécula que tem os ligantes no mesmo plano, cis. Aquela molécula que tem os ligantes em planos opostos, trans. Percebam, tem a mesma fórmula molecular.
Mas como não é possível haver rotação, os ligantes vão ter que ocupar espaços definidos. Se estão no mesmo plano, cis. Se estão em planos opostos, trans. Tudo bem? Essa é a isomeria cis-trans. Simples também. A isomeria cis-trans pode ocorrer também em moléculas cíclicas, fechadas. Por quê? Porque nas moléculas cíclicas não é possível também ocorrer a rotação dos átomos ali da ligação. Então, se a gente tem os ligantes aqui, CH3 e hidrogênio no mesmo plano, né? O CH3 aqui no plano inferior e hidrogênio, os dois hidrogênios no plano superior, então os ligantes idênticos estão no mesmo plano, molécula cis. Agora, se os mesmos ligantes, CH3 e CH3, e hidrogênio estão em planos distintos, a gente tem, então, a molécula trans. Tá? Para finalizar, quando não vai ocorrer isomeria cis e trans? Bom, não vai ocorrer isomeria cis-trans quando apenas um grupo distinto estiver ligado aos carbonos. Perceba aqui no exemplo, né? 3 átomos de hidrogênio ligados aos 2 carbonos, mas o outro ligante, CH2 e CH3, é o único distinto. Então, não vai poder ocorrer a isomeria cis-trans. E a outra possibilidade é quando houver 2 grupos iguais ligados a um único carbono. Aqui, o substituinte CH3, 2 substituintes CH3 ligados a um único carbono. E por que não ocorre isomeria cis-trans nesses 2 casos? Porque a gente não pode falar de pares idênticos, né? Ocupando aí regiões semelhantes, planos semelhantes, iguais ou planos opostos. Né? Não dá para falar, então se não dá para a gente ter essa situação, a gente não pode ter a isomeria cis-trans. Tá? Então, de conceito, de conteúdo, é isso. E a gente vai resolver agora uma questão do Enem 2018, sobre especificamente isomeria cis-trans. Vamos lá? Enem. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas, induzidos por luz, poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de azobenzeno e ao material suporte, em 2 comprimentos de ondas, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero que promovem o movimento observado. Então perceba aqui o esquema que foi montado para ilustrar esse enunciado. O dispositivo que provoca o movimento, ele tem na região central um polímero. O que é um polímero? Polímero é uma cadeia de moléculas gigante, formada por pequenas partes que se repetem, pequenas moléculas que se repetem. E aí, na representação da esquerda, a gente tem esse polímero ali alongado, esticado, e o dispositivo uma certa posição alinhada. Tá? Quando se incide luz de 365 nanômetros, o que vai ocorrer com o polímero? Ele vai se retrair um pouco. Se retraindo, ele leva a parte superior do dispositivo para baixo, tá? Por causa da luz de 365 nanômetros. Agora, quando é aplicado uma luz de comprimento de onda diferente, de 420 nanômetros, por exemplo, esse polímero volta para a sua posição esticada, né? E aí a base superior ela volta para a sua posição original. Então esse movimento, essa aplicação de luz faz com que haja esse movimento de subir e descer da base, fazendo com que esse dispositivo possa funcionar como um micromotor, movimentar algo, tá? A partir da luz. Bom, entendido então o funcionamento do dispositivo, o que a questão requer? A questão requer o seguinte: o fenômeno do movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre de que fator? Vamos investigar aqui com um zoom maior as 2 situações. Bom, aqui é a situação da esquerda, quando o polímero está alongado. Tá? O que a gente vai perceber? Bom, na região central, de acordo com a nossa legenda, há átomos de nitrogênio unidos por ligação dupla, tá? Na região central ali.
Logo, ligados a esses átomos de nitrogênio, a gente tem anéis benzênicos. Anéis benzênicos ligados a um nitrogênio e ao outro. Se vocês perceberem, e a gente traçar aqui um plano, né, alinhado à ligação dupla, os anéis benzênicos eles estão em regiões distintas do plano. Ó, o anel benzênico de cima está desse lado do plano e o anel benzênico de baixo está desse outro lado do plano. Tudo bem? Então, isso te faz lembrar alguma coisa? Algum tipo de isomeria? Ligação dupla, ligantes em posições distintas? Bom, isso mesmo, isomeria cis e trans. E nesse caso, o isômero aqui está na posição trans, porque os ligantes do nitrogênio estão em planos distintos, né? Como vocês podem ver aqui na representação. Agora, quando a luz de 365 nanômetros é aplicada ao polímero alongado na conformação trans, o polímero se retrai e aí a gente tem outra conformação do polímero. E que conformação é essa? Vamos lá. Aqui a gente tem o nitrogênio, certo? Os nitrogênios ligados por ligação dupla. Quando a gente traça um plano aí alinhado à ligação dupla, a gente percebe então os ligantes, que são os anéis benzênicos, no mesmo plano, na mesma região aqui do plano. Então, a conformação da versão retraída do polímero está na forma cis. Trans, para a versão da esquerda, aplica-se luz, conformação cis. E isso faz ocorrer o movimento. Então, deu para perceber a razão, o motivo do movimento está em virtude da transformação da molécula cis na molécula trans, motivada pela aplicação de luz. Então, a resposta para a razão, né, do fator, na verdade, que promovia esse movimento é a isomerização das ligações, sendo a forma cis do polímero a mais compacta que a trans. A forma cis aqui do lado direito, que se reduz, se compacta, e a forma trans do lado esquerdo, aquela mais alongada. Então, resolvemos a nossa questão, finalizamos então o nosso debate sobre química orgânica, falando de isômeros, e eu espero que vocês tenham tirado proveito das nossas aulas e eu vejo vocês em breve. Até mais!